A maioria dos infoprodutores quer vender para todo mundo. E é exatamente por isso que o negócio não cresce. Hoje eu quero te mostrar porque definir para quem é o teu negócio e para quem não é a decisão mais importante que você vai tomar. Antes de pensar em estratégia, funil, tráfego, você precisa responder uma pergunta simples. Quem você pode ajudar? Você pode até querer crescer o seu negócio, mas o foco tem que ser servir as pessoas com quem você se importa, né? O público que você escolheu para servir. Quando você olha para os desejos, para os sonhos, para a necessidade do teu cliente, o teu posicionamento se define naturalmente, né? E essa decisão de para quem eu falo é a primeira peça do teu modelo de negócio e dela deriva tudo. O conteúdo que você produz, as suas ofertas, as suas ações de venda. E você pode até pensar, né? Mas será que eu preciso pensar nisso aí? Meu posicionamento já está criado. Só que se hoje você não está ocupado como deveria, ou se as suas ideias não estão chegando a lugar nenhum, cara, você tem um problema de comunicação, de posicionamento. E você não resolve testando uma tática nova. Você resolve olhando para o fundamento da coisa, redesenhando o modelo do zero. E qual é o grande problema, né, que é muito comum aqui nos infoprodutores? Querer falar com todo mundo. E quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Quanto mais abrangente for o público que você quiser, mais mole você fala. Eu já vou explicar mais ou menos o que é o fala mole, né? Você fica morno, cara. Você não ofende ninguém, não impacta ninguém, o teu discurso não é forte para nenhum segmento específico, né? Você fica morno. Então, o teu conteúdo fica morno, a sua oferta fica morna, os seus produtos, portanto, né? Como pouca gente compra também, acaba ficando morno, tudo fica morno. Isso só significa que, cara, você está tendo um pouco impacto no mundo ali, né? E vendendo pouco. E aí, para compensar isso, você precisa de mais tudo. Você precisa de mais tráfego, mais conteúdo, mais funis rodando ao mesmo tempo. Mas tudo isso só para compensar uma falta de clareza do fundamento de para quem você fala e qual é o problema que você resolve. Te dar o exemplo da Juliana, que foi uma cliente minha. Ela era mentora de vendas, ela ensinava vendas, ela tinha até doutorado em neurovendas e ela ajudava prestadores de serviço a implementar, né, melhorar o setor de vendas das empresas deles, em sua maioria autônomos. E, cara, ela ajudava essa galera a vender mais. Só que essa galera é prestador de serviço, é o arquiteto, é o advogado, é a consultora de amamentação, é a dona de agência de marketing, é um público muito diverso. Então, o que acontecia? Ela rodava um criativo falando para advogado, um criativo falando para arquiteto, um criativo falando para consultora, um criativo falando para mentora. Então, ela tinha muito esforço, tinha mais conteúdo, queria mais seguidores, mais funis rodando ao mesmo tempo. E ainda assim, ela estava falando mole com todo mundo. Não tinha um discurso poderoso ali para um segmento daquela audiência. E como é que resolve isso? Eu quero te trazer um conceito que eu vi no livro do Seth Godin, que é o conceito de menor mercado viável. Qual é o menor grupo de pessoas que você precisa servir para o teu negócio funcionar? E tudo isso, né, você pensar nesse menor grupo de pessoas, simplifica as outras decisões como um todo, né? Então, a Juliana, ela entendeu que, cara, eu podia falar só para contadores. E aí ela alinhou o discurso, começou a falar grosso para contador. Então, ao invés de ajudar prestadores de serviço a vender mais, ela ajuda o contador que depende de indicação a implementar um funil comercial no escritório dele, de contabilidade. O discurso mudou da água para o vinho. E essa especificidade, a sair do abrangente e ir para o específico, fez com que o negócio ficasse mais leve, ela está vendendo mais e, cara, as coisas estão funcionando melhor. Antes, essa falta de clareza custava muito mais. Por quê? Ah, não, faz um conteúdo para arquiteto, um conteúdo para isso, um conteúdo para aquilo, um funil de venda rodando para isso, um funil de venda rodando para aquilo. E tudo para alimentar uma mesma oferta, que estava mal pensada também, né? Não estava falando grosso com ninguém. Hoje em dia, a Juliana fala grosso com o contador. Então, quem é contador e ouve um vídeo dela falando ali, fala, cara, eu preciso disso. Pô, ela tá relatando exatamente o que eu passo. Eu dependo de indicação, eu não cresço, eu fico esperando os novos clientes caírem do céu. E eu preciso ter essa atividade comercial para me trazer previsibilidade. Quando a gente fala de posicionamento, né? O posicionamento não é a frase bonita que vai na sua bio. Ela é a fundação do teu negócio. Quando você sabe para quem você fala e qual é o problema que você resolve, tudo se alinha. O seu conteúdo, as suas ofertas, até o jeito que você conduz as suas entregas, as suas ações de venda, tudo isso vai se alinhar quando você sabe o que é fundamental, o que é essencial.
E sem essa clareza, você fica testando no escuro. Te dá o exemplo de um mentorado meu. O que aconteceu? Ele tem uma empresa de consultoria e ele sempre foi professor nos cursos da Microsoft sobre banco de dados, SQL Server. Ele ensina, né, a lidar com esse banco de dados. No início, o que acontecia? Cara, ele ensinava banco de dados. Então ele ensinava banco de dados pro profissional de TI que precisa consultar um dado, pro profissional que é o administrador de banco de dados e é o principal responsável por aquilo ali. Então, ele tinha um público extremamente diverso. Então, ele testou um produto que era para a galera aprender SQL Server. O que aconteceu na prática? Aconteceu que ele vendia para vários profissionais da área de TI que não eram administrador de banco de dados, que é a carreira que foca nisso. Ele vendia para o cara que mexia com rede, pro cara do desenvolvimento, né, pro desenvolvedor de software e tal. Cara, ele vendia para um público muito amplo. E ele até conseguia vender, só que era mais difícil de ter lucro. Então, vou testar um produto aqui que ensina SQL para quem não é dessa carreira, mas tem outras carreiras paralelas que precisam disso. E aí testou o produto. E aí vendia um pouquinho e depois parava, e ficava muito difícil. Aí botava tráfego e voltava atrás, porque, o negócio não dava lucro. Aí a comunidade também, em que ele ensina também a pessoa a passar nessa certificação grande da Microsoft, que é uma grande oportunidade profissional para quem é da área de administração de dados, cara, a galera tava muito dispersa também. Então ele ficou testando no escuro. Eu vou testar um produto assim. E aí testava. E aí tinha um público. Aí ele testava, vou testar outro produto. E era para outro público. Então faltava essa fundação. Faltou essa fundação ali, né? E o que ele fez depois? A gente entendeu que o principal que ele ensinava era o cara que queria percorrer uma carreira como um administrador de banco de dados, que era a carreira principal ali vinculada ao SQL Server. Então, qual foi a mudança de posicionamento de comunicação? Antes, ele ensinava SQL Server. Agora, ele ajuda administradores de banco de dados a passar na prova da Microsoft, e essa prova é a porta de entrada para os melhores empregos. Se o cara passa nessa certificação, a probabilidade dele dobrar o salário é alta, entendeu? Dele conseguir um emprego melhor. Então antes, ele estava falando mole para todo mundo que, cara, eu preciso aprender um pouquinho de banco de dados. E aí o cara queria ali aprender com ele. Então ele vendia um produto mais raso, um produto mais caro, e ficava nisso, ficava uma loucura. Depois que ele alinhou o fundamento da coisa e entendeu que, cara, eu não ensino SQL Server. Eu ajudo o DBA, né, o administrador de banco de dados, a crescer na carreira dele, tirando uma certificação lá da Microsoft, que, é um passaporte dos bons empregos, né? Até para ilustrar, né, antes dele fazer essa mudança, cara, ele não tinha nem depoimento de pessoas que passaram na prova. Não tinha depoimento. Ele já estava ali rodando o negócio, já tinha vendido, já tinha aluno, mas não tinha depoimento de quem passou na prova. Mas isso é porque ele estava atraindo os clientes errados. E uma grande ferramenta poderosa para o crescimento do teu negócio é você conseguir identificar também para quem não é. Então a gente falou muito aqui de, cara, para quem é e qual problema você resolve. Mas é importante também você saber, né? Você saber falar, olha, não é para você. Quando você exclui quem não é o seu público, isso atrai com mais força quem é, e isso melhora a qualidade do cliente. Então antes, esse meu mentorado ensinava SQL Server. Ele não tinha depoimento de quem passou na prova, por exemplo. A partir do momento em que ele mudou o posicionamento e começou a atrair clientes alinhados, clientes que desejavam melhorar na carreira passando na prova de certificação, acho que 30 dias depois chegou o cara e falou, cara, eu entrei na comunidade e, em 40 dias eu tirei a certificação. E essa certificação é uma prova, assim, bem pesada, né? Bem difícil. Então, olha o poder de uma simples mudança de comunicação. Isso, na verdade, diminuiu o esforço dele para conseguir clientes alinhados. Isso foi excelente, né? E isso gerou a roda dos depoimentos e gente passando na prova e a galera, e ele usa isso, né, para mostrar que é possível, porque uma crença comum do mercado dele é que, nossa, essa prova é muito difícil, é impossível. E ele mostra ali, cara, fulano entrou na comunidade e passou. E hoje ele conseguiu o emprego novo dele lá e ele tá ganhando o dobro do que ele ganhava antes. Olha que maneiro, né? E essa ferramenta de não é para você também é uma ferramenta extremamente poderosa quando você vende high ticket, né?
Aceitar o cliente errado pode prejudicar o teu grupo de mentoria. É o teu dever como mentor proteger e repelir os clientes desalinhados. E isso é algo que a gente costuma subestimar aqui no nosso negócio, né? Muitas pessoas sabem ali, tem uma bio estruturada, tem uma certa noção de para quem você fala, só que, cara, você precisa ter profundidade em quem você ajuda, qual problema você resolve. Se você tiver isso, você consegue ali adentrar na cosmovisão do seu cliente, entender profundamente sobre o que ele quer, sobre o que ele precisa, quais são os desafios dele, e você molda o teu negócio em volta do cliente. Isso que é o mais poderoso, né? Quando você olha para o posicionamento dessa forma, essa já é uma das decisões mais importantes do teu modelo de negócio e do teu negócio, porque você está decidindo quem você vai ouvir. Não dá para você agradar todo mundo, né? Quando você decide, assim como a Juliana, ensinar venda para contadores, você está dizendo que, olha, não é para advogados. E o desejo de falar com todo mundo, normalmente é o principal desafio, é o principal problema que a galera pensa. Primeiro você pensa assim, nossa, né, eu quero entrar num mercado maior, porque um mercado maior tem mais oportunidade. E é verdade, né? Só que no mercado maior também tem as pessoas, os seus concorrentes melhor estabelecidos ali. Já estão ali antes de você. Então, o segredo é ir por essa tática lá do Seth Godin do menor mercado viável. Cara, qual é o menor grupo? Eu quero ensinar SQL Server. Eu vou ensinar para todo mundo que quiser aprender. Não, eu vou ensinar para todo mundo que quiser aprender com esse objetivo específico. Eu posso ensinar vendas para arquiteto, para médico, para todo mundo que vende. Não, mas eu vou escolher falar com contadores. Então essa decisão de afunilar e falar com um público menor, você precisa pensar aí, né? Cara, qual é o menor grupo de pessoas que pode fazer já o negócio rodar suficiente? E muitas vezes você vai perceber, né? Se você está com essa dificuldade de falar com muita gente e não falar com ninguém, você vai perceber que o falar com menos pessoas vai te fazer lucrar mais, porque você vai começar a falar grosso ali, como eu expliquei, contei nos exemplos, né? O falar grosso cara, quando o teu cliente ideal é estimulado ali pela tua mensagem, ele já fica, caraca, não, isso é para mim. O posicionamento forte, ele é responsável por atrair os seus clientes ideais, mas ele, na mesma medida, é responsável por repelir quem não é teu cliente. Então, se eu falo que eu ajudo você que é infoprodutor, eu não quero ficar ouvindo o cara que tem um e-commerce pedindo a minha ajuda de como vender mais na internet. Eu quero falar com o cara que vende conhecimento, curso, mentoria, evento presencial. Então, é extremamente importante você se posicionar para você filtrar, né? Então, quando você faz isso e você se posiciona corretamente, tudo fica mais fácil. Produzir conteúdo fica mais fácil. Produzir as suas ofertas, escrever as suas ofertas fica mais fácil. Desenhar as suas ações de venda fica mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil depois que você definir quem você ajuda e qual problema você resolve. Conteúdo, oferta, tudo vai ficar mais fácil, né? Então isso, quando você pensar posicionamento dessa forma, você olhar para o que é fundamental, não é uma tática de marketing. Defina seu posicionamento. Cara, não é isso. Isso não é uma mera tática de marketing. Essa é a primeira peça do teu modelo de negócio. E ela é a fundação que vai levantar todo o resto. Tudo que você faz no teu negócio deriva dessa única decisão de você escolher quem eu ajudo, qual é o problema que eu resolvo, né? E é importante também que isso aí já esteja implícito, que é, cara, quem eu decido não ajudar. Se você olhar para essas duas perguntas, quem eu ajudo, que problema eu resolvo, cara, você vai estar com um fundamento da coisa, você vai conseguir construir o teu modelo de negócio todo em volta dessa decisão. O posicionamento, né, dessa forma, pensado dessa forma, ele é a primeira peça do teu modelo de negócio e, portanto, ela é uma das mais importantes e você não pode negligenciar ela. Se você já tem um negócio rodando, cara, para e pensa. Eu estou bem posicionado? Eu estou numa categoria que eu sou o número 1 na cabeça das pessoas? Quem que eu ajudo? Que problema que eu resolvo? Será que eu estou tendo um discurso amplo demais? Reflita sobre isso, porque essa decisão, como eu falei, ela é fundamental, ela é a base do teu negócio. Então, se você tiver essa fundação poderosa, tudo que vai subir em cima tem muito mais poder. E a sua vida vai ser mais fácil se você tiver um posicionamento bem alinhado. Como eu falei, cara, isso não é uma tática de marketing, essa é a primeira peça do teu modelo de negócio.